Desde os seus avós, desde os seus antepassados, aquela propriedade é sua. Mas os homens que moram lá têm 2,90 de altura. E eles são canibais. Eles são descendentes de Anak. Gigantes terríveis, que ainda comem gente. E estão morando no que é seu. Mas é seu desde a época dos seus avós, bisavós lá atrás. É seu. Aí Deus fala assim, ó. Chegou a hora de você tomar posse do que é teu. Você está liberado para ir lá e tomar posse do que é seu. Só que você vai precisar vencer aqueles que estão e tomaram posse do que é seu. E de repente você manda aí uns primos seus dar uma olhada lá na sua chácara, e tudo que encontra lá são homens de 2,60, 2,90, alguns iam até 3 e pouquinho de altura, e que já haviam se estabelecido ali, já moram ali há anos, e eles estão dizendo que é deles. Eles não querem sair de lá a não ser morto. E você olha para si mesmo e diz assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? É exatamente o que estava acontecendo aqui nesse texto, irmãos. E o que você tem para lutar contra eles? Só a sua fé. Só Deus. E como você se comportaria numa situação dessa? Não foi diferente o que aconteceu aqui. O povo de Deus saiu do Egito nessa expectativa, né? E também com uma perspectiva. Mas durante a caminhada, quem está aí, irmãos? Amém. Durante a caminhada é que o negócio pega. Você sabia que a maioria dos crentes que tem uma promessa de Deus não se preparam para a caminhada? E aí que está o problema. Eu fico vendo algumas pessoas, alguns irmãos que gostam de ficar atrás de profetas para receber promessa e esses negócios aí que eles fazem. E eu fico vendo pessoas também que dizem, não, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aí vive mais caído do que de pé. E pessoas que assim se comportam, elas vão adiando o prazo da promessa de Deus. Elas vão adiando. Mas não, pastor, está demorando, mas Deus falou que vai fazer. Se você não sabe, deixa eu te falar uma verdade aqui. Eu posso falar ou não? Sim. Aquilo que Deus nos promete, 90% depende de nós, 10% depende de Deus para acontecer. Você não se iluda. Não se iluda. Ainda que Deus diga que é seu, ainda que Deus diga que vai fazer, ainda que Deus diga que vai acontecer, ainda que Deus diga que tem. Pode ter certeza. 90% vai depender de você, das suas atitudes, dos seus esforços, da sua fé, da sua coragem, da sua ousadia. 10% por conta de Deus. E às vezes, 99% vai depender de você. E as pessoas vivem querendo que Deus resolva tudo, faça tudo. E você sabia que tem muita gente esperando? Quem sabe disso aí, irmãos? Tem muita gente esperando Deus fazer o que Ele não vai fazer. Que é isso, pastor? Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Tem muita gente esperando Deus fazer. Na cabeça dela está assim, esperando o que Deus não vai fazer. Porque é para mim fazer, é para você fazer, é para nós fazermos. Não se iluda não. Aqui está um pastor que não vai iludir ninguém, não vai enganar ninguém. É a mesma coisa a pessoa fala assim, ó, a obra de Deus é uma bênção. Pois é, mas tem que ter quem prega, tem que ter quem ora, tem que ter quem contribui, tem que ter quem parte para cima, tem que ter os missionários, tem que ter... Para a obra de Deus acontecer, precisa disso aí.
Você já viu Deus descer lá de cima e ficar aqui pregando o evangelho dele? Ele levanta quem? Os homens. Eu tenho uma promessa que Deus vai me levar nos 4 cantos da terra. Amém, mas como que ele vai te levar? Vai mandar um anjo, você vai montar nas costas dele ou onde você vai bater no asa? Não. Você que tem que começar a projetar, planejar. Você tem que começar a ser fiel em Jerusalém, porque tudo começa em Jerusalém. Jerusalém aonde? Na sua casa, no seu ambiente, nas suas proximidades onde você vive geograficamente falando. Porque tudo começa em Jerusalém. Jerusalém, Judéia, confins, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tem gente que quer e pretende, Deus tem uma promessa para mim, eu vou muito longe, mas não é fiel e honesto onde está, não vai chegar a lugar algum. Se você não é aprovado onde você está, você nunca vai estar apto para chegar longe. E eu volto a dizer que tem coisas que Deus fala com a gente que depende de nós, vai depender da nossa fidelidade, da nossa honestidade, da nossa verdade, vai depender da nossa fé, vai depender do nosso comportamento na caminhada. Esses dias eu disse uma palavra e alguns irmãos ficaram me olhando meio preocupados. Quando eu chego para algumas pessoas, as pessoas dizem assim, pastor, eu tenho um parente meu que foi crente e foi firme e já foi até usado por Deus, e hoje está como? Hoje está por conta do capeta. Mas Deus tem uma promessa, irmão. A promessa vai até onde a gente vai. A promessa, ela depende de nós. Quando o homem quebra uma aliança com Deus, ele atrapalhou os planos de Deus na vida dele. Irmãos, vocês acham que eu não posso sair daqui agora pela porta dessa igreja, arrancar essa gravata, jogar a Bíblia no mato ali, e esse blaze meu bacana, e vocês acham que eu não posso sair aqui agora e fazer o que eu quiser da minha vida? Posso ou não posso? E Deus vai me impedir? Porque quem escolheu? Foi eu. Aí você acha que daquela porta para fora, depois dessa atitude, Deus não vai ficar cumprindo promessa na minha vida desse jeito aí? A promessa, ela está ligada totalmente ao nosso comportamento. Porque primeiro, Deus não faz promessa para maluco, biruta, pessoa que não sabe o que comeu no almoço. Deus faz promessa para quem tem consciência, quem tem memória. Deus não chama irresponsáveis, leviano. Não. É bem verdade que Deus olha a pessoa e vê a pessoa, dentro da pessoa, alguma coisa que lhe agrada, né? A fé, a força, o empenho, a capacidade que anda buscando. Olha para mim aqui. Deus, ele olha para dentro de nós e ele vê alguma coisa que a gente tem que agrada a ele. Aí o que ele faz? Ele estende uma promessa. Ele sabe que a gente tem condição, tem vontade por aquilo ali. E a promessa, ela é igual ao ministério. O ministério, a obra de Deus, ela depende mais de nós do que de Deus. Pastor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um cantor, eu quero ser um missionário. Pois é, depende mais de você do que de Deus, para isso tudo acontecer. E tem gente que está esperando um tempo de Deus, que esse tempo de Deus, irmãos, na verdade se chama hoje, mas ela não acredita, ela vai esperar isso aí pelo resto da vida. É por isso que o texto, todas as vezes que a Bíblia fala que Deus prometeu algo para alguém, citando aqui, vamos começar lá de José, que é uma das citações na Bíblia, primeiras citações que nós encontramos já sobre o que a teologia nos ensina. O princípio da primeira menção. Quando a gente fala de sonho, de promessa, começando lá. Olha a vida de José. Uma das primeiras citações na Bíblia acerca de sonho, de promessa, de coisas grandes que Deus faz na vida de um homem. Olha a vida de José. Se a gente for caminhar aqui na vida de José, você vai entender que José, ele passou por muita coisa, não passou, irmãos? Passou não, foi tudo moleza para ele, né? O problema já começou dentro de casa. Ou seja, ele encontrou o problema dentro de casa. Porque ele só falava aquilo que Deus estava lhe mostrando. De dentro de casa, vocês viram, o problema aconteceu lá no pasto. Deram-lhe como morto. Depois, venderam ele. Depois, ele foi parar lá
nas proximidades da casa de Potifar. E na casa de Potifar, quando alguma coisa ameaçou melhorar um pouquinho para ele, mesmo ele permanecendo fiel em tudo, ele enfrentou um problema sério lá. Que a mulher de Potifar perseguiu ele, queria ele, e ele teve que fugir, mas um pedaço da roupa dele ficou com ela. Ela falou: aqui, ele tentou me agarrar. Ele foi parar onde depois? Lá no cárcere, na prisão, na cadeia. Entendeu? E lá ele ficou um tempo. Agora ele não tinha promessa? Hã? Deus não tinha um plano na vida dele? Os sonhos que ele sonhava era dele ou de Deus? Então, mas é aí que a gente não quer entender. Ué, Deus tem um plano na minha vida, eu estou sofrendo assim. A gente desvia no meio, eu vou voltar, no meio da caminhada. O problema nosso é isso aí. A gente quer ver e a gente até enxerga tudo que Deus nos disse. Só que a gente não busca força, capacidade, estrutura para a caminhada. Olha a estrutura que José tinha. Você sabe que, escuta aqui, irmãos, desde quando Deus começou a lhe mostrar tudo que mostrou até tudo acontecer, foi de 13 a 15 anos para as coisas acontecer. Esse tempo de 13 a 15 anos que ele, foi amassado, apanhou. E tudo isso serviu, é bem verdade, para Deus lhe dar condições, capacidade, resiliência, estrutura para ele poder chegar onde ele chegou. O problema maior é que Deus já falou, Deus tem tudo. Ele nos submete a um treinamento. E onde é que a gente falha? No treinamento, irmãos. No treinamento. Os crentes hoje está difícil de aguentar uma prova. Está difícil de aguentar um teste. Se Deus falar para o seu pastor assim: ei, meu servo, faz um testezinho com fulano, dá uma pressãozinha nele, para mim ver até onde vai, onde está o coração dele ou dela. Aí eu vou lá, obedecendo a Deus, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Principalmente para obreiros. O obreiro deve ser provado, se for provado, sirva. Provado. Aí você vai fazer um teste com o irmão, ou dá uma palavra dura nele, ou dá uma pressão, ou passa a perder, ele finge que não viu. É Deus te usando. Eu fiz isso, um teste, um desse aí com um pastor doido que queria caminhar comigo, ele não aguentou uma semana. Deus mandou provar o coração dele. Aí Deus às vezes usa até os seus inimigos, os seus amigos, ou um parente, para poder te dar uma lapidada. Aí no meio disso aí, você se demonstra, se prova para Deus que você é reprovado para aquilo ali. E por que demora? Porque Deus vai fazer demorar. E por que às vezes acontece rápido na vida de algumas pessoas o que Deus falou? Por que acontece? Porque elas rapidinho se comportam como pessoas aprovadas. Então, tudo que Deus falou está dependendo de você. Enquanto você demonstrar que é menino, menina, mediante as lutas, as provas e o que Deus permite para lapidar você, você vai adiando, vai atrasando. Não é Deus que está demorando. Você vai atrasando isso aí. Aí quando você se comporta maduro, com a graça, com a força de Deus, na fé, e você consegue ter resiliência, aguentar a pressão. Resiliência é estar apto ou preparado para sair bem de qualquer situação, de qualquer luta, de qualquer prova. E às vezes Deus permite a gente ser provado no nosso relacionamento matrimonial, nossa casa, no nosso relacionamento no negócio, no nosso trabalho, pelo nosso chefe. Você tem que ter esse filtro. Se Deus não está usando até um filho do diabo para ver se você está pronto para um grande projeto que Ele já falou que tem contigo. E aí a gente falha onde? Exatamente onde o povo falhou, no meio do caminho. No meio do caminho. É isso que você precisa entender nesse culto da palavra, esse culto de treinamento. Você precisa entender que para Deus o tempo de preparo é mais importante do que o tempo da execução. O que o senhor está falando? O tempo que Deus nos molda, nos trata, nos lapida, é muito mais interessante para Deus do que o tempo em que Ele vai te entregar tudo depois de você ser aprovado. E Deus, Ele nos testa, Deus nos testa
ele vai nos observando nessa caminhada. Observe o povo aqui, irmãos. Eles saíram do Egito em rumo à terra. O povo queria a terra ou não queria? Queria a terra que manda leite e mel ou não queria? Sim. Exatamente, mas eles só tinham um problema. É o problema da igreja atual, dos crentes de hoje, que pensa que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida vai ser de graça, vai ser moleza. Você tem que quebrar essa mentalidade sua. Se você não tirar isso da sua cabeça, você não vai se permitir ao preparo, ao tratamento, entendeu? Ao processo de Deus. Tudo que Deus nos promete, irmãos, vai ter pancada, vai ter calúnia, vai ter conversa fiada, vai ter pressão, vai ter família contra você, parente, vai faltar dinheiro, doença vai bater na porta. Tudo isso você tem que fechar a tua boca e entender que Deus está te forjando em várias áreas da sua vida. Aconteceu até com Jesus. O diabo tentou ele, né? Economicamente falando, aquisitivamente falando, tentou encher os olhos dele de concupiscência. Quando levou ele no alto, o pináculo do templo, falou: tudo isso te darei. Tentou ele quando ele estava com fome, foi uma tentação física. Tentou ele quando colocou no alto daquele templo, mostrou para ele as maravilhas do mundo, disse que daria. Então o diabo ele tenta a gente para ver o nosso comportamento. Deus permite o inimigo pressionar, Deus permite as pressões da vida vir sobre nós para ver o nosso comportamento, com dinheiro ou sem dinheiro, na crise ou não, com saúde ou na doença. Deus ele vai nos testando. E a gente vai sendo aprovado e vai mudando de fase. Vai mudando de quê? De fase. De fase. Aí Deus vai dar nota para você como um mestre. Tem gente que não pode ter um pouquinho de dinheiro na vida, que ela olha para os outros de cima para baixo. Tem crente que não pode prosperar nunca na vida dele. Você acha que todo crente vai prosperar? Vai sair com respeito da miséria? Não vai não, irmão. Deus sabe que tem que ficar ali. Porque se sentir o cheirinho de prosperidade, de um dinheirinho no bolso, de uma conta gorda, de um cartão daquele, meu irmão. Mas isso não é culpa de Deus nem do diabo, é a pessoa que não tem estrutura para isso. Tem gente que não tem estrutura e não se permite ter. Não quer aprender. O tempo de preparo é mais importante que o tempo da execução. Entendeu? Tem um ditado que diz aí, ele é muito claro, eu não vou dizer que seja tão uma verdade, mas quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Eu costumo dizer que na verdade não é o poder que estraga, o poder revela o que a pessoa sempre foi. Porque no vento, na luta, na prova é fácil chorar, é fácil dar uma de humilde, é fácil pedir cesta básica, é fácil pedir ajuda, né? Mas quer ver o que uma pessoa tem por dentro, tira ela do vento um pouco, porque o poder revela o que cada um tem por dentro. E a gente precisa entender que nós estamos nesse tempo que Deus está nos treinando, nos forjando o nosso caráter. Uma das coisas que muito está faltando em muitos crentes é exatamente isso, permitir, né, que o caráter cristão seja forjado. Tem crente velho na igreja, continua mentindo. Tem crente andando na igreja e continua com conversa fiada. Tem crente velho na igreja que continua com as mesmas práticas. Eu até aconselho os novatos, vocês vão encontrar isso tudo dentro da igreja. Porque aqui tem muita gente nova, pensa que você chega na igreja, que aqui você já está no céu. Você não está no céu. Você está num lugar onde muita gente está querendo acertar, né? Algumas pessoas estão querendo acertar, outras não estão nem aí para acertar, outras não passam de religiosas, e você vai ver muita coisa. Mas você tem que estar focado na verdade, na palavra em Deus. Uma das coisas que mais me fez firmar com Jesus foi exatamente essa. Quando eu vi alguém fazendo alguma coisa errada na igreja, na obra de Deus, na tesouraria, na igreja, aquilo me dava uma revolta. E a minha revolta não era uma revolta frustrante. Queria me frustrar. Eu ficava com a revolta e algo dentro de mim gritava assim: um dia, se Deus me chamar para ser isso aí, eu quero fazer tudo diferente e esses caras vão ter que me engolir.
E aí Deus contempla essas coisas na gente, porque naquilo que te ira, pela justiça e pela verdade, é exatamente nisso aí que Deus vai te usar. Sabe onde é que Deus quer te usar? É naquilo que você olha quando está errado e você sente aquela ira dentro de vontade de querer fazer certo. É fácil de você descobrir o dom que Deus quer te usar, onde Deus quer te encaixar. Se tudo que você vê errado, você está normal, nada te revolta por dentro, nada te dá uma vontade de você querer consertar aquilo, é porque Deus não vai te usar em nada. Agora, se você vê alguma coisa na sociedade, na família, nos parentes, no casamento, na igreja, e aquilo te dá uma ira por dentro, e você fica enraivecido, você tem vontade de botar a mão naquilo para acertar tudo, é Deus te dando a direção do que Ele quer te usar. E a gente precisa entender essas coisas. O problema é o processo, é a trajetória, é o tempo. Que tempo? O tempo onde Deus faz promessa até cumprir a promessa. Daqui até aqui, tem esse espaço aqui. E é aqui que Deus prepara para a gente um deserto. Deus prepara uma perseguição. Deus prepara uma fome. Deus prepara um vento forte. Nesse momento aqui. Porque daqui a aqui, Ele não pode tirar você daqui onde Ele te prometeu e te colocar aqui com a mesma cabeça que você está aqui. Nesse processo Ele muda a sua mentalidade, seu espírito, sua fé. Ele te dá sabedoria, Ele te faz crescer nesse processo. Para quando você chegar aqui, tomar posse da bênção, porque você vai tomar posse, você vai conquistar a bênção, você não fazer besteira, não jogar a bênção fora, não deixar sair pelos dedos que Deus te falou. Porque se Deus dá aqui, Ele te faz uma promessa, já te joga ali, meu Deus, essa promessa que vai se cumprir na sua vida vai desgraçar com a vida de muita gente e com a sua também. Aí daqui, aqui, tem que doer, tem que faltar, tem que ter perseguição, tem que ter dias que você acorda querendo a morte, daqui a aqui, e nada disso é para te matar, nada disso é para te derrubar, pelo contrário, é para provar se realmente você está interessado em chegar onde Deus te falou. Porque o que faz você chegar e mostrar a verdade do que Deus te falou, não é você falar assim, eu quero, amém, Senhor, tomo posse, igual a gente faz nos cultos. Irmão, e aí, quem crê, amém, quem recebe, eu. Chega amanhã lá fora, Deus fala assim, ô vento, dá uma sopradinha nele para mim, porque tudo obedece a voz de Deus, vento. Não, hoje eu não vou na igreja não, já estou me enchendo o saco, e não saber de igreja não. Aí você fica com aquela molecagem de novo. Aí quando Deus não manda o vento, Deus fala assim, ô economia, dá uma sacudida nele, tem que faltar para ele, para ela um tempinho aí. E Deus já diz assim, Deus toca num para contar um testemunho para te irritar, toca no outro. Ah, não, para mim está tudo bem, rapaz. Puxa vida, minha vida está uma vitória, está uma bênção. Quanto tempo você está na igreja? Eu estou 3 anos na igreja, eu estou 8 anos. Aí você pensa, eu estou 8 anos, estou vendo nada disso, o cara está 3 anos, está recebendo isso tudo. Deus está usando tudo para te dar uma futucada, para ver como está você por dentro, quem é você, daqui onde Deus te promete, até o topo da promessa, dos acontecimentos, da terra prometida, tem uns 40 anos aí, às vezes uns 40 dias, tem alguma quarentena de Deus aí, alguma coisa tem de Deus aí para você. Entendeu o que eu fiz aqui um dia, debaixo da graça de Deus, né? O menino chegou aí canceroso, pescoço inchado, tinha câncer no pescoço, igual um cacho de uva, 3 cânceres no baço. Olha o que é a fé. Todo mundo olhando, e o que vai ser? O que vai ser? Vou nem orar não. O médico falou que ele vai morrer de câncer? Vai. Pois é, se ele morrer de câncer, eu fecho a porta da igreja. Não quero mais saber de ser pastor não, porque isso aqui tudo é balela. Olha a fé. Isso é fé. Não sei nem se eu tenho essa fé mais hoje. Tem triplicada, viu? Triplicada. Ela chegou aí escamando igual uma cobra na muda. Dei um abraço nele, esfreguei minha cara na cara dele. É contagioso, né? Se o que está nela é mais forte do que está em mim, vai passar para mim. Se o que está em mim, que eu estou pregando, é mais forte do que está nela, vai passar para ela. 8 dias a mulher estava lisa, morena, queimada, lisa. Um molequinho, o garotinho do moleque não, o moleque vem de Moloque. Moloque é um demônio, moleque significa diabo. O garoto chegou aqui 30 dias depois. Chama o menino de moleque não, viu gente? Chama o menino assim, moleque. Moleque vem de Moloque, um Deus que recebia sacrifício de criança, um demônio.
O moleque é diabo, é um capeta. Entendeu? Essa moleca, não chama assim não. O menino chegou aqui 30 dias depois, 33 dias depois, curado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Curado, mas curado mesmo. Exame e tudo mais. Aí eu gostei, peguei o microfone, câmera em cima. Ele com a cicatriz, como se tivesse... Cicatriz, não foi, pastor Thiago? Cicatriz no baço. A médica dele particular, quem te rasgou aí e te fez cirurgia? Ah, foi o Deus do pastor João Caetano. Ele me curou. Fé! Entendeu? Você não tem que ter fé para falar o que todo mundo fala. Está todo mundo gritando morte. Você tem que pular no meio e gritar vida. Está todo mundo gritando que a terra não é para nós. Alguém tem que rasgar a camisa e falar: opa, quem prometeu isso aí foi Deus. Aleluia. Quem vai falar por Deus? Quem vai falar pela palavra? Quem vai confrontar o diabo? Quem vai enfrentar o inferno? Onde estão aqueles que vão dar continuidade a Hebreus capítulo 11? Nós somos ainda a igreja de Atos. A igreja de Atos dos Apóstolos. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos todo aqui? Levanta a mão. Quem nunca leu? Seja sincero. Leia. Leia o livro de Atos. A história da igreja. Nós estamos dando continuidade a essa história. Nós somos a igreja de Atos. A sombra de Pedro tinha unção. Paulo estava pregando aqui. Paulo, então um demoniado vai morrer em tal lugar. Não posso ir agora não. Peraí. Leva esse lenço aqui. Toca lá, está resolvido. E o lenço, os aventais de Paulo curava, operava, maravilha. Pedro passava pregando nas calçadas e a sombra dele ia passando, os enfermos iam sendo curados, os paralíticos iam levantando, a sombra de um homem. Né? É como Jesus. O cego chegou para ele: eu estou cego aqui, Jesus. Passou a mão no lobo, meteu na cara dele. Lama de catarro, de cuspe. Vai lavar lá. Lavou. Eu estou vendo um homem. Uma árvore, está errado, não é árvore não, você vai ver de novo. Toma. Estou vendo um homem, agora está certo. A gente tem que ter fé. Fé. Começa usando a minha fé, depois você começa a usar. Só pela fé do meu pastor. Já estou admirando alguma coisa que o senhor levantou. Pela fé do meu pastor. Pode orar. Pode orar. Porque eu sei em quem tenho crido. Tem aqui, senhora, eu não sei se eu tenho tanta fé, não, mas pela fé daquilo que eu estou ouvindo, eu creio. Meu pastor que é teu servo. Né? Uma mulher foi lá no profeta e disse assim: meu marido morreu, tu sabia que o teu servo temia o Senhor. Coisa boa a gente se lembrar de alguém que anda na presença de Deus. Né? Deus, a Bíblia diz que Deus não se incomoda de ser chamado Deus de Abraão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Deus não se importou em ser chamado Deus de nenhum desse povo aqui, porque eles andaram na presença de Deus. Amém. E quando você clama a Deus, fala assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Paulo, Deus dos profetas. Né? Quando você fala assim: Deus do João Caetano, que o Senhor trouxe aqui para o Goiás. Não, então é comigo que estão falando. Aí Deus começa a operar, porque Deus tem um compromisso com aquele que eles levantam. Amém. Pode crer nisso. Crer porque é bíblico. Eu estou te falando que não é antibíblico, não. Do processo, do promessa até o cumprimento tem o processo. Veja como você vai se comportar nesse processo. Não murmure. Entendeu? Mantenha sua cabeça erguida. Prepare a sua mente contra as pressões. Tudo que o diabo quer. Quem está aí, irmão? Amém. No meio da luta, da prova, o diabo vai tentar pegar a tua mente. Você sabia? O diabo, quando você entra num processo com Deus, numa luta, numa escassez, numa pressão, o diabo ele vem tentando pegar a tua mente. Eu já ensinei. Você sabe onde ficam as janelas da mente? O ouvido e os olhos. O diabo vai querer fazer você ver o que não é você ver. E ouvir palavras de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que são usadas pelo inimigo, pessoas frias. Você sabia que a sua vitória vai depender muito de quem você anda dando ouvido? Você não sabia? Você é um reflexo. Você é um reflexo das 5 pessoas que te cercam. Cuidado, andar como um murmurador. Fico vendo pessoas que tendem a ouvir pessoas que não servem o teu Deus, não ouve um profeta como você escuta, não tem a palavra.
só porque é um parente, é um primo, é um irmão, é minha mãe. Você tem que ter um filtro. Você não vai julgar eles, não vai sentenciá-los, mas você tem que ter um filtro. Saber o que Deus está usando e quando não é Deus que está usando. Todo crente tem que ter isso. Entendeu? Não é porque um parente próximo, não é aquela pessoa que você ama, que você vai ouvir tudo, não. Se é de Deus, você tem que ter discernimento. Diga discernimento. Para que serve o discernimento? Para que serve o discernimento, gente? Escuta a palavra. Discernir. Discernir o quê? Discernir os espíritos. Quem está usando aquela boca ali é a carne, o espírito humano, é o espírito de Deus ou o espírito de demônio. Entendeu? Estou ouvindo aqui um negócio aqui, ó. Alguém está querendo me aconselhar, está me criticando, está falando alguma coisa. Que tipo de voz é essa? Que tipo de voz é essa? Deixa eu ver, deixa eu entender pelo Espírito Santo que voz é essa. É o Espírito Santo vai te dar entendimento. Discernimento é entendimento. Essa pessoa que está falando isso aí é da carne, não é de Deus, não. Tem profecia que é da carne. Tem profeta que ele já está tão programado a profetizar. Ele tem que profetizar porque o ministério dele começou assim. Ei, você, estou vendo você aí, Deus mostrou aí, ei, você. Aí enche aquele negócio lá. Aí o dia que não tem nada, porque Deus não usa ninguém todo dia, Deus não tem uma pessoa que Deus usa todo dia. Tem dia que Deus não quer me usar. Entendeu? Tem dia que Deus não quer me usar. Tem dia que Deus vai usar um outro, vai usar uma criança cantando, vai usar... Deus não usa ninguém todo dia, toda hora. Você procura, quando é um profeta, toda vez que você vai ter um recado, tem uma mensagem, tem um negócio para você. Aí a pessoa, tem gente que alimenta essa vaidade da pessoa, e esse profeta, entre aspas, ele deixa se alimentar. Então ele tem que todo dia fazer isso. Ficar profetizando. Eu vi, isso é revelação, é visão, e é sonho, Aí tem gente que não tem entendimento e fica se alimentando dessas coisas e não acontece. Deus me entristeceu, me enganou, aí se frustra. Tem que ter discernimento. Crente tem que ter discernimento no seu convívio social, onde você vai, onde você entra, entendeu? Discernimento. Discirna os espíritos. E até Deus cumprir, até você pisar lá onde Deus falou que é para você pisar, você tem que aprender. Tem que aprender. Tem pancada, tem dificuldades, tem as pressões da vida. Entendeu? Tem dia que, se o inimigo não tiver ninguém para usar contra você, vai usar você mesmo contra você. Você tem a graça de Deus, vigie. Porque você precisa chegar onde Deus falou. Amém. Glória a Deus. Você precisa chegar lá. Porque muitas pessoas serão abençoadas quando você chegar lá. Viu, José? Amém. Viu, Davi? Amém. Você chegar lá, os anos que a nação de Israel tem como anos dourados, foi os anos que Davi reinou sobre ela. Por que Deus queria que José chegasse lá? Para no tempo de fome, alimentar muita gente. E todos os povos vinham a José para comprar das suas mãos. Deus nos faz promessa, gente, é para o nome dele ser glorificado. Não é para a gente falar que é o bom, não. É porque Deus tem um projeto para o nome dele ser exaltado. Sabe quando é que o nome de Deus foi exaltado na vida de José? Quando? Quando ele disse o sonho de Faraó. E Faraó diz assim: eu vejo que o Espírito de Deus é para esse moço. Uma divindade, um cara que dizia que era Deus, dizer que viu Deus em José, é isso. Sabe por que Deus levanta Josué? É porque Deus quer trazer um tempo de conquista e de vitória. Deus levanta um corajoso. Quem está aí, irmão? Amém. Todas as vezes que Deus tiver um tempo de conquista e vitória, Deus vai botar um corajoso na sua frente para te puxar. Bora! Sabe por que Deus levanta Moisés? Para arrancar o povo dele do Egito. Pode observar, é para isso que Deus honra um homem. É para isso que Deus faz uma promessa para uma mulher. Não é para mim gozar disso única e exclusivamente. Deus nos faz promessa. Deus fala que vai levantar, que vai capacitar, que vai enriquecer, que vai dar dom, que vai engrandecer na terra. Não é porque Deus quer que você seja o tal, não. É para o nome dele ser respeitado na terra através da tua vida. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Amém. Tenha esse cuidado com esse momento aí de lapidação. O povo, eu vou encerrar aqui para encerrar, que o povo teve que enfrentar os gigantes. O povo viu que a terra era boa, mas murmurou, reclamou. Seja você como esses dois foram aqui, onde você estiver, mantenha a sua cabeça erguida. E as pessoas têm que entender que para estar perto de você, andar com você, conversar com você, vai ouvir sobre a fé. Vai ver o que é fé, vai ver o que é o amor de Deus está no teu coração. Você não nasceu para enganar, para iludir, para ludibriar. Você não nasceu para bajular ninguém. Você nasceu para mostrar a palavra e a fé. Amém? E você vai dar conta diante de Deus. Eu vou dar conta diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor fala cada um com seu companheiro. A Bíblia diz que diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz exortando uns aos outros em amor. A Bíblia diz resistir às astutas ciladas do inimigo e ele fugirá de vós. Está escrito, resista. Você não foi chamado por Deus para ceder um sistema, baixa a sua cabeça para o diabo, para Satanás. Dentro da tua casa não pode ter brecha para essas coisas. Em nome de Jesus. Você é a pedra no caminho do diabo. Você está no nome do Senhor. Entende isso aí? Muda essa cabeça, muda esse espírito, muda essa conversa, muda esse coração. E você não vai atrasar o que Deus tem para você, não. Glória a Deus. Ô pastor, eu tenho certeza que eu vou casar de novo, vou ser muito feliz ainda. Então seja uma mulher de Deus. Ah, pastor, eu tenho certeza que vai dar certo para mim agora os negócios. Então seja fiel, honesto, dizimista, ofertante, leal, justo com os outros. Dê a quem é de direito que você tem que dar, pagar e resolver sua vida. Acabou, jogadinha do mundo acabou, joguinho de estrutura acabou. Ó, pastor, eu quero ter um carro abençoado. Deus vai abençoar, vai me devolver uma caminhoneta, um caminhão, uma carreta, para que você comprar combustível roubado e botar nele? Deus vai te dar e vai te dar estrutura para manter. Amém. Deus vai te abençoar e vai te abençoar para você manter. Deus vai te dar uma família e vai te dar estrutura para você sustentar. Aos homens que aqui estão, Deus não vai te dar uma mulher para você ser sustentada por ela, não. Deus vai te dar uma esposa para você ser marido, macho, sustentador, provedor e protetor da tua casa. Deus não atropela os seus princípios. Deus não quebra o princípio para nos abençoar, não, irmão. Deus nos abençoa sobre os seus princípios. Quem está aí? Amém. Esse é o tempo para a gente acordar. Você vai sair daqui hoje na força do Espírito, da palavra. Você vai sair daqui hoje com a tua fé em alta. Você vai sair daqui para botar, para quebrar em nome de Jesus. Porque você é instrumento de Deus na terra. Aleluia. Você é luz, você é sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Chegou, brilha mesmo. A treva fica incomodada, sabe por quê? Chegou a luz. Glória a Deus. Comida ia apodrecer, mas isso é o sal. Ia dar tudo errado, né? Agora vai dar tudo certo. Você chegou ao sal. Né? Uma panela pode ter alho, pode ter cebola, pode ter cominho, pode ter salsinha, pode ter orégano, pode ter tudo. Faltar o sal. Eu cozinheiro falou assim, mas eu botei tudo. Faltou sal. Ah, mas meu tempero, faltou o sal, meu filho. Joga um pouquinho de sal lá, agora ficou bom. Você é o sal. Amém. Onde você chegou é você mesmo. Em nome de Jesus. Glória Sobre a a tua Deus. vida está o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você tem a palavra, você tem a fé, você tem a unção. Pastor, eu cheguei agora, não estou entendendo muita coisa, não, mas vai recebendo que amanhã tu vai entender. Glória a Tudo a Deus. gente precisa entender. Recebe da glória e parte para cima. Aleluia. Glória a Deus. Tenha fé. É o tempo que Deus está te testando, está te provando. Tem coisa que está acontecendo na tua vida, não é para desviar, não é para evitar, não é para poder você xingar, não é para você sair da igreja, não é para você virar as costas. Aguenta. Cria raízes. Cria raízes. Porque tu será árvore frondosa e frutífera. Não vai demorar. Aleluia. Oh, glória. É pressão mesmo. Andar com Jesus é pressão. Andar com Deus é pressão. O diabo fica endemoniado, mas ele não pode te tocar nunca mais. O mundo olha para você e quer te engolir vivo, porque você é luz, o mundo é treva. Você é luz. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para você: é luz. Luz. Luz.
Entendeu? E é no processo, quem está aí? Amém. É no processo que você tem que estar brilhando, hein? É no processo que você vai dando gosto, vai salgando. No processo, quando chega lá no topo, glória a Deus, aleluia. Mas aqui no processo, está apertando, está duro, está difícil, vai sendo luz, não deixa de ser luz não. Você está esperando chegar lá no topo para ser luz? Não, tem que ser luz agora no processo. É nos detalhes que Deus está olhando, você está brilhando, seu nome dele está sendo glorificado na tua vida. Ei, Jó! Amaldiçoa o teu Deus e morra. Tu fala como uma louca. Onde tu pecou, Jó, acontece teu pecado. Mas, Jó, depois dessa prova, o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que antes eu conhecia Deus só de ouvir. Foi na luta que os meus olhos contemplaram quem é Deus. É? Aí você pode dizer, Jó, capítulo 19, versículo 25, que eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Você que ele vive? Aleluia. Você sai daqui hoje em outro nível. Você recebe isso aí? Amém. Sai daqui hoje em outro nível. Pisando alto. Em outros patamares. Sai daqui, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é para a tua casa. Deus é para a sua família. Vou tornar a dizer aqui. Não tem chikungunya, zika, vírus, demônio, capeta. Não tem urubu, não tem urutu. Não tem esse demônio desse corona. Nada vai te tocar. Porque no processo Deus cuida. No processo Deus cuida. Deus está cuidando de você no processo. Eu te provo isso. Eu te provo isso. Que a Bíblia lá vai. Segura aí. Na terra prometida tu não precisa de coluna de fogo. Na terra prometida tu não precisa que chova maná. Na terra prometida tu não precisa da coluna de fogo para te proteger dos escorpiões. Onde você precisa dessas coisas, Deus sabe, é no processo. É no processo que Deus anda perto de você. Aleluia. É no processo. É na guerra e na luta que Deus fala para Josafá. Que Deus fala para Ezequias também. Não temas. Temas, porque eu estou nessa peleja aí, essa peleja tu não terás que pelejar. É no processo que você toma água fresca. Coloque a sua visão, mude a sua mente. Eu encerro o último versículo aqui, tem 5 minutos. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, beleza, é o que eles são. E o que nós somos? Nós, gafanhotos, como gafanhotos. Assim éramos aos seus olhos. A nossa visão daqui para lá, olha aqui, irmão, o nosso problema é esse. A convicção que temos acerca do potencial do inimigo e a falta de fé naquilo que Deus falou que tem para nós que somos. É interessante isso. Por que a gente acredita que o lado de lá é sempre mais forte? Toda dificuldade que o crente vai passar, ele acredita que do lado de lá é mais forte. Por que tem que ser assim? A mentalidade está programada a perder. A mente está programada, foi programada a perder. A sua visão, ela depende da sua mente. Se a sua mente é uma mente derrotada, sem fé, tudo que você vê é negativo. Se a sua mente é uma mente otimista, de fé em Deus, tudo que você vê uma saída, você vê uma porta, você vê a luz. Amém. Você não vê problema, você vê solução. Você não vê crise, você vê oportunidade. Alguém está falando, é crise, não é oportunidade de crescer agora. Porque depende disso aqui. Quem está aí, irmão? Como estava tão programado pelo inimigo a perder. O povo está tão acostumado com perder, com prova, que eles, quando viram o gigante, disseram assim, diante deles nós somos como gafanhotos. E eles também sabem disso, nos viam assim. Ninguém falou nada para eles. Eles não tiveram conversa com o inimigo. Por que eu estava dizendo que o inimigo olhou de lá para cá e viu eles como gafanhoto? Às vezes tem inimigo grande que olha para muitos baixinhos e diz assim, sou eu um perigo, hein? Aí o baixinho está olhando aqui para lá e falando, esse cara, se me pegar, eu estou ferrado. Mas de lá para cá o grande está dizendo assim, rapaz, esse baixinho é corajoso. Eu tenho que tomar cuidado com ele. O que mais deixou Golias amedrontado e
fez Golias tremer na base, foi o jeito que Davi se comunicou com ele. Olha a diferença. O cara com 2,80, 2,90. Davi com 1,60 de altura. Ô moleque, eu sou algum cachorro para tu vir a mim com pau e pedra? Ô grandão, tu vem a mim com escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E hoje ainda eu dou tua cabeça por urubu comer. Não ri não, que é sério. Porque a mentalidade de Davi era a mente de quem já havia vencido, sem ninguém saber, lá atrás, escondido, leões e ursos. E quem no oculto da sua vida vence leões e ursos, não vai temer diante de gigantes. Tem muita gente que está preparada aí, que está armada até os dentes, nunca lutou contra um leão e um urso. E um garoto chega com estilingue, 5 pedras no alforje, com experiência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Com Deus, grave isso. Com Deus, você vence. Amém. Aleluia. Amém. Vou dizer de novo, com Deus, você vence. Amém. Tudo é uma questão de, o poder de Deus está aí dentro de você. A força de Deus está aí dentro de você. Hã? Deus escondeu o seu poder. O Senhor derrama poder sobre mim. Deus está falando, já te dei. Está aí dentro. Só usar. Acredite primeiro, depois use. Está aí dentro. Se você programa a sua cabeça, a derrota, não acreditar que, não posso, não tem, como é que vai ser, e que será? É o coitadismo. É uma visão do coitadismo, espírito de coitadismo. Esse povo aqui olhou, a Bíblia tem imagem para tudo. Nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. O pior não havia acontecido, mas o povo estava acreditando já na derrota. Mude a sua visão hoje. Olhe para frente, em nome de Jesus. Culto da palavra. Olhe para frente. Você é muito mais do que você pensa. E vou te falar mais, hein? Você é tudo aquilo que alguém está esperando para ter uma mudança na vida. Você só precisa acreditar nisso. Você é o obreiro de Deus, a obreira de Deus, o crente de Deus, o levita de Deus, o cantor de Deus. Tem muita gente só esperando você chegar. E quando você chegar, o diabo cai por terra. Não estou pensando aí, sou derrotado, sou perdedor, sou... Não. Tem famílias, tem gente esperando você chegar. Quando você chegar, chegou aí ungido de Deus, a ungida de Deus, chegou aí aquele que tem a palavra de Deus, chegou aí aquele que tem fé, chegou aí a mulher de Deus. É isso que você tem que acreditar, que diante de você, na autoridade do nome de Jesus, os gigantes terão que tremer, porque contigo não está o braço de carne, contigo está o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. As vitórias, as conquistas, as mudanças, está aqui dentro. Aleluia. Está aí dentro. Você crê? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Cuidado com o processo, ou se cuide no processo, tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Essa é a palavra. Deus prometeu. Está dependendo de quem? Está dependendo de quem? Para os irmãos, põe o dedo, depende de você. Está dependendo de você. Diga para ela assim, para ficar irritado, para ser crente. Vamos ver se nesse processo, vai se irritar aqui dentro dessa sala. Está dependendo de você. Não atrapalhe as coisas. Diga assim, não atrapalhe. Não atrapalhe as coisas. Diga para ela, amanhã não vai dizer que foi o diabo. Você vai demonstrar para Deus
Não é aqui dentro, irmão, dando glória, dando aleluia. Você não pode deixar de estar aqui nesse momento, nessa comunhão. Mas não é aqui dando glória, aleluia e bendito seja Deus que você está revelando o seu coração para Deus. Você revela o seu coração para Deus quando você sai daqui. Você mostra para Deus que você tomou posse da palavra ou não. Não é no amém, no glória a Deus eu recebo. É amanhã, quarta-feira, depois desse culto da palavra. É depois que você sai daqui, ali atrás conversando, aqui pelo corredor, indo para casa, que você demonstre, Deus está de olho assim, que a Bíblia diz que Ele tem os olhos como chama de fogo, tudo contempla, tudo vê, Deus vê tudo, e aí que Deus, você mostra para Deus, só que aí você se comporta de forma reprovada, aí você chega na igreja pensando que você vai resolver, sabe como? Ô pastor, ora por mim, não está acontecendo não, ora por mim. Até agora nada de terra prometida, os gigantes estão me engolindo. Deus tem uma grande promessa para mim, mas só tem que me abençoar para acontecer. Não depende do pastor. Não depende de um profeta. Depende do seu comportamento. E eu, nos meus primeiros dias de fé, quando eu aceitei Jesus, presta atenção, eu deitava a cabeça no travesseiro chorando, porque meu pai queria que eu fosse sanfoneiro, forrozeiro e que eu fosse no mundão. Desse continuidade à grande empresa que ele tinha, que era um boteco. E é lá que eu tinha que definhar a minha vida. E eu dormia chorando, derramando lágrimas, porque o pai achava eu lendo Bíblia. Esse negócio de Bíblia vai te deixar maluco. Você está ficando aí esclerosadamente maluco. Eu guardava a Bíblia para não entristecer. Quando ele virava as costas, fechava a cortina do meu quarto, não tinha porta, meu quarto ficava junto no banheiro, lá de casa. A única porta que tinha da entrada e da saída, dentro dos cômodos tinha uma porta, tudo cortininha. Então, VH não tinha cortina. E meu pai virava, pegava a Bíblia e lia. Eu lia a Bíblia em 3 anos de fé, 12 para 13 vezes. Lendo a Bíblia. E as pessoas perseguiam. Eu não queria namorar, ficar de namorico, negócio de ficar. Aí os caras falavam, tu não é boiola, não? Eu fui ali num culto ali, a menina te deu uma olhada ali, foi na festa, congresso de jovem, tinha muito congresso de jovem, você viu aquela menininha lá? Não vi nada não. Ah não, tu é boiola. Se fosse eu, rapaz, foi não. É sempre assim esse tipo de conversa de quem nunca vai chegar onde Deus preparou para você chegar. É por isso que muitos crentes têm que entender, gente, que tem gente na igreja que não é normal. Tem gente na igreja que não é normal. Pessoas normais na igreja vão fazer o que todo mundo faz. Tem umas pessoas que elas são selecionadas por Deus para um grande projeto. Para salvar, Deus chama todo mundo. Para livrar do inferno, Ele chama todo mundo. E quem aceita, se livra do inferno. Mas para usar, Deus para usar, Ele olha assim, não serve. Aquele ali serve. Amém. Para usar, Deus escolhe a dedo. E eu me lembro que no início da minha fé não foi fácil. Eu ia congregar na Assembleia Deus de Arcuzela, a igreja azulzinha, eu ia a cavalo. Chegava na época que eu já tinha saído do curral, até no curral eu ia a cavalo. Mas depois de sair do curral, fui ser servente de pedreiro. Aí pai perseguia, meu irmão grandão queria me dar porrada, me bater, porque eu fazia a compra lá para casa, e ele não fazia nada, e quando eu chegava com o saco de compra, ele achava que aquilo era uma afronta para ele. Ele queria arrumar um meio para me dar umas esfregas. E aí eu saía para o culto, quantas vezes eu saía do curral, 6 e pouca da tarde, tinha acabado de botar a última carroça de capim lá para o gado de leite comer, e eu saía correndo em casa, tomava aquele banhozinho rápido, e pegava o cavalo, botava o cabresto, e pegava um tapetinho, esse tapetinho de chão que a gente usa, seja bem-vindo hoje, que mãe tinha lá em casa, que nossa avó fazia aqueles tapetes costuradinhos com aqueles negócios lá. Vocês sabem, como é que é o nome, gente? É aqui no meio. Vai me ajudando, que vocês são crentes. E eu jogava aquele tapetinho em cima, um terninho preto. Botava meu palitozinho preto, né? Aquele palitozinho preto, que na época meu paletó não é desse tecido que a gente tem aqui hoje, não. Parecia que foi feito de cobertor. Troço para dar pelo, vai dar pelo assim no inferno. Eu conto mais rápido, mais pelo aparecia naquilo. Terninho preto que eu tinha uma gravata que foi feita no tricô, uma gravatinha que a ponta dela era quadrada, serrada.
Fez na mão. Eu botava aquela gravata, era a melhor roupa do mundo pra mim. Só que às vezes eu botava um paletó preto, eu botava uma calça meio amarelada, eu botava uma gravata meio azul. Eu na minha simplicidade, depois de novo convertido, mato, roça, você estava bem arrumado, elegante, aquele cabelo lisinho que parecia que a vaca tinha passado ali, e você passava aquilo assim, irmão, né? Se não tivesse nada para passar, você passar um pouquinho de óleo de cozinha. Quantas vezes? Quantas vezes? Ia pro culto, aquela cara parecendo um pandeiro, retorno, cabelo liso, ouvindo afronta, perseguição, pai implicando, irmão querendo bater, faltava tudo, não tinha comida dentro de casa, e nós aprendemos a buscar a verdadeira fé. E Deus nos vendo, a nossa fidelidade naquilo lá. Como que hoje eu não ia andar de Hilux? Se eu fui fiel montar num cavalo, num burro, na pé. Depois o rapaz que eu trabalhava para vender os cavalos tudo, eu arrumei uma bicicleta velha lá, e montava na bicicleta e rasgava. Ficava no ponto de ônibus aqui tomando conta da minha mãe e das minhas irmãs, que elas vieram para a igreja depois e deram um fogo de palha nela. Depois desviou tudo, depois voltou e a minha turma era assim, vai, vem, esses crentes Raimundo, pé na igreja do mundo. Aí ficava lá e eu esperava com a minha bicicleta. Minha mãe entrava no ônibus, no Cidade da Rosa, ou chegava ou quebrava. O ônibus era isso aí. Quando não chegava, porque estava quebrado no caminho. Terrível. E entrava no ônibus, eu montava na bicicleta e tampava. E chegava a 8 km primeiro que o ônibus. Na bicicleta, molecote. Bicicleta aí. Minha mãe chegava no ponto, eu estava esperando ela todo suadinho. Levava minha mãe até na igreja, a gente ficava no culto, congregava e dava glória a Deus. E glória a Deus e aleluia. E voltava para casa. E no outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava chegando na obra para esfregar massa para pedreiro. Molecote novo. Me lembro que a primeira vez que cheguei na obra, eu rasguei minha mão tudo na alavanca, eles mandaram furar uma sapata, e eu muito novinho queria mostrar que era homem igual os outros. Pô, todo mundo ganha 90 conto por semana, assim, por que eu não vou ganhar? E eu rasguei a mão tudo ali, e os caras falaram, esse moleque não vai aguentar uma semana aqui não. Eu nunca gostei de ser confrontado. Sempre fui assim, desde menino. Se me futucar, eu perco o dedo dentro no buraco, mas eu não arrepo para ninguém. E eu ficava ali furando, e beleza, Deus foi abençoando. E aí, na hora do almoço, eu pegava a minha Bíblia, o povo estava lá, e eu estava lendo Bíblia, eu voltava para trabalhar, e tempo vago Bíblia, e muita pancada, muita dificuldade, muita fome. Eu trabalhava no curral, ia para casa, e para almoçar, e em casa não tinha comida. E aí eu deitava, botava o joelho bem encostado na barriga no sofá para dormir 20 minutos para ver se a fome passava. Aí chegava lá no curral e almoçou bem, almocei, tá tudo bem, graças a Deus. Ah, então vai lá, tira mais uma carroça de capim. Eu me lembro que um dia eu queria tanto estar no culto, eu estava num lugar muito deserto, tirando um capim na Pie, o Camerun, que é um capim muito grosso, parece cana. Eu consegui, tinha uns 15 anos na época, enchi aquela carroça enfueirada de capim. Falei, caramba, agora eu vou botar o último feixe de capim lá em cima, tá alto, eu vou jogar, vou amarrar esse capim, vou vazar, vou jogar esse capim pro gado, aí vou vazar pro culto. Aí eu deixei o cavalo lá e fui, já estava escurecendo, eu com medo de ficar ali sozinho. Eu falei, rapaz, se eu me perder nesse lugar aqui, eu tô ferrado. Tem que dormir debaixo dessa carroça aí hoje. E eu correndo lá, aquele garotinho para tirar o último coisa de capim. Quando eu fui sair para pegar o marimbondo, achou um marimbondo brabo lá, juntou nesse cavalo. E eu vi esse cavalo sair correndo assim naquele campo de capim. Eu não tinha amarrado o capim ainda, esparramou aquilo tudo, eu doido para ir pro culto. Aí eu sentei no chão, chorei, falei, meu Deus, eu não plantei isso não. Eu não plantei isso. Eu não aceito mais essa vida aqui não. E foi dali que não demorou muito, eu fui para a obra, virei pedreiro, de pedreiro virei construtor, e dali para cá, todas as vezes que eu dei um basta em algumas situações na minha vida, diante de Deus, Deus me mudou de fase. Deus mudou de fase. E eu peguei dali e fui juntando aquele capim, cavalo todo mordido de marimbondo, deu popada, arrebentou um cada do couro da carroça. Eu tive que arrumar aquilo lá, arrumar um araminho e passo, botei o cavalo de novo, joguei aquele capim em cima e amarrei. Cheguei quase 7h pouca da noite lá no curral. Rapaz, você estava onde? Rapaz, marimbondo juntou em nós aí que eu vi foi tinta hoje. Eu vou deixar esse capim aí que eu tenho que ir pro culto. Cheguei em casa, corri lá, tomei um banho mais ou menos, as unhas tudo cheio de nó, de ir pro culto. E dava glória, e podia me chamar do culto para ir para uma vigília, que dali eu já emendava numa vigília, e chegava 4 horas da manhã em casa,
e de 4 horas da manhã já ia para o curral. Quando não tinha curral no final de semana, já ia para a escola dominical. Então são coisas que Deus ele vai olhando para a gente. Existe esse processo que eu estou falando. Todo mundo tem que ter uma história. Você nunca pode seguir um homem de Deus só porque fala bonito, prega bonito, canta bonito, ou o que seja. Você não segue pastor pelos dons. Você segue pastor por 2 coisas que um pastor tem que ter. Um líder tem que ter essas 2 coisas. Uma história e um caráter com Deus. Amém. Não siga ninguém. Eu estou ensinando vocês aqui hoje, em nome de Jesus, gente. Não siga ninguém pelo dom que tem. Siga um homem de Deus pelo caráter e a história que ele tem com Deus. Qual a história desse cara? De onde ele veio? Quanto tempo anda com Jesus? Quando é que Jesus chamou ele? Onde ele foi ungido? Quem consagrou ele? Onde ele toma a ceia? Quem é a esposa dele? Quanto tempo ele está casado? Quantas mulheres já teve? Quantas namoradas teve esse cara aí? Então você vai entender. Eu posso dizer para vocês que eu estou andando com Jesus 26 anos. Né? Tenho minhas dificuldades, não sou melhor do que ninguém. Né? Mas meio altos e baixos. Eu nunca gostei de brincadeira com Deus. Nunca gostei de brincadeira com Deus. Já me chamaram de boiola, já me chamaram disso. Hoje me chamam, não chamam dessas coisas não. Né? Eu já provei que sou macho até demais. Me chamam de ladrão, de bandido, disso, de aquilo. Eu já acostumei, já virou calo. Crente tem que ter estrutura para aguentar pressão. Porque da promessa até o topo, o trono, né, o lugar onde Deus reservou para você, se você é um Davi, se você é um José, se você é um Abrão, se você é um Abraão, se você é uma Ana, se você é uma Ruth, se você talvez é uma Débora, se você vai ser um apóstolo Paulo, um Pedro, um João, né? Você só não pode ser Tomé, né? Se você vai ser um Moisés na vida, se você vai ser um Josué na vida, com Deus, para toda situação. Tem gente que fala assim, eu me identifico muito com Moisés, pastor, na Bíblia. Não quer passar 1% que Moisés passou. Identifica só com... Eu sou um José de Deus. Manda os irmãos perseguir para ver o que ele faz. Manda perseguir para ver o que ele faz. Eu sou um Davi, pastor. A minha história é igual a de Davi. Nunca derrubou um gigante. Sei que Davi você é. Né? Não, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Meu ministério, já vi pastor falando, eu sou um Paulo. Não aguento uma calúnia. Paulo foi caluniado, vilipendiado, julgado, arrastado numa praça, apanhou na cara, ficou pelado, botaram ele no cárcere, tudo por causa do evangelho. Aí os crentes de hoje pensam que perseguição é sinônimo de que você está fora da posição. Antigamente a posicionamento dos crentes diante de Deus trazia perseguição. Hoje os crentes, por não se posicionar, não são perseguidos. E os que se posicionam são perseguidos. E perseguição hoje é sinônimo de que alguma coisa está errada. É como aqueles mensageiros de Jó, os amigos de Jó, melhor dizendo, ô Jó, confessa teu pecado, o que tu fez contra Deus? O cara estava limpinho. O cara estava justo perante Deus. Tanto que o próprio Deus disse acerca dele, falou o que do caráter dele? Falou que ele era íntegro, reto, temente e se desviava do mal ainda. Você sem isso tudo, ainda se desviar do mal. Ele estava passando tudo aquilo ali, porque Deus queria esfregar na cara do diabo que Jó não lhe servia por aquilo que ele lhe dava. E foi exatamente o que o diabo disse para Deus: Jó te serve de balde, Jó te serve porque tu dá tudo para ele, é mole. Tira o que ele tem, que tu vai ver se Jó não vomita na tua cara, não ri da tua cara, não blasfema de ti. Satanás, desce lá. Tu não conhece meu servo Jó, não? Desce lá. Você não vai tocar na alma dele, porque a alma dele me pertence, mas toca em tudo e tu vai ver quem é meu servo Jó. O diabo tocou a primeira vez, capítulo 1, no capítulo 2 tocou de novo e veio arrebentando. O cara sepultou 10 filhos em menos de uma semana. 10 filhos enterradinhos e glória. Aleluia. Perdeu fazenda, perdeu casa, perdeu bem, perdeu tudo. Eu não sei porque não perdeu a mulher, né? A mulher ficou grudada ali, ainda dizendo... A única coisa que Jó não fez foi casar 2 vezes. Você vê que o casamento é tão de Deus que ele perde tudo, perde até filho, mas a mulher ficou. É a única coisa boa da vida que você pode fazer uma vez só: casar. Mas ali ela esteve do lado e Jó o tempo todo provando para Deus sua lealdade. Então é aí, do tempo da promessa
até o cumprimento. Gente, crente tem que aprender e entender que você vai ser lapidado. Você vai ouvir muito não de Deus. Entendeu? Você vai ouvir muito não de Deus. Não adianta você querer viver uma vida. Eu fico vendo algumas irmãs, alguns irmãos falar como pai, como pastor. Algumas irmãs querendo ser igual a outra irmã e às vezes puxando um modelito da TV, da internet e quer ser o que o mundo é e fica com aquela coisa deixando de ser aguçado. Você não é aquilo ali. Você está além daquilo ali. Deus te chamou para algo a mais, algo além. Até homens também, jovens que aqui estão. Nós não somos chamados para ser igual a todo mundo. Entendeu? Não ser igual a todo mundo, você vai gerar perseguição, afronta, pancada, vai apanhar. Mas o que Deus preparou para a tua vida, não preparou para ninguém. O que Deus falou no pé da tua orelha, não falou para todo mundo, não. Aí a gente se confunde, porque a gente quer que todo mundo acredite naquilo que Deus falou para a gente. Tem coisa que Deus fala no pé da nossa orelha que é só para nós, irmão. É você e Deus, acabou. Ali você se preserva, ali você se previne, ali você se esconde em Deus, ali você busca a graça de Deus, porque Deus te chamou para algo diferente. E aqui dentro hoje, nesse treinamento do culto da palavra, tem gente que Deus chamou para algo singular aqui. Amém. Tem gente que Deus chamou para isso. E vai passar pressão, vai ser cobrado. Ah, mas aquele obreiro ali é mais cobrado que o outro. Por que o pastor fica mais no meu pé? É porque Deus já botou no coração do pastor que ele tem algo diferente contigo. E quem é muito cobrado, quem é muito dado, muito será cobrado. Mas ainda não recebeu, mas vai receber. Mas Deus está permitindo que você seja lapidado, cobrado, ficar no teu pé. É triste para um pastor ouvir de um crente que tem uma promessa, Deus tem uma obra linda na vida dele. Você fala assim, não, eu estou numa igreja agora, ninguém se mete na minha vida e ninguém me conhece. Porque eu não gosto de ser pressionado. Isso é triste. Você sabe que Deus tem uma obra para fazer na vida daquela pessoa e a pessoa, ela deixa o espírito de qualquer um entrar dentro dela. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, você não tem um espírito de qualquer um. Você não tem espírito de qualquer um. Não, você não tem. Diga para ela com fé, você não tem um espírito de qualquer um. Você não é qualquer um. O que Deus tem para você é ímpar, é singular. E singular. Então Deus não vai te tratar como trata todo mundo. Você pode dizer isso para ela aí? Deus não vai te tratar como ele trata todo mundo. Tem cobranças de Deus para mim, que Ele vai cobrar para mim mesmo. Não adianta você falar assim, mas Senhor, mas porque o irmão, a irmã lá não tem essa pressão toda. Não vai chegar onde Deus falou que vai colocar você. Não vai receber o dom como Deus falou que tem para você. Deus não vai confiar o tesouro que Ele falou que vai confiar na sua mão, não tem jeito. E eu sou melhor do que meu irmão? Não é melhor, porque Deus tem algo para mim. E tem algumas pessoas aqui desse seminário em Cristo, que Deus tem essa coisa com ela aí. Amém. Deus tem com ela, e não adianta você querer, vai ser pressionado, vai ser cobrado, vai ter pressão, vai acontecer coisa na sua vida que não acontece na vida de ninguém. Não é, pastor Alexandre? Entendeu? Então, o povo falhou aqui, nesse tempo, que se chama processo, né? Da promessa do projeto ao cumprimento do projeto, a conclusão tem um processo. É no processo, é o nosso comportamento que Deus está olhando, que Deus está aprovando ou está reprovando. É aqui que a gente mostra para Deus o quanto nós estamos interessados nisso. Fazer a obra de Deus não é só uma posição, um cargo, usar uma gravata, tocar um violão. Não. Fazer a obra de Deus é ter responsabilidade, consciência do que Deus colocou nas suas mãos. Entendeu? O pastor João Caetano falou, não volto, não desvio, não é porque eu não quero desviar e voltar, não. É porque eu tenho consciência do que Deus me deu para fazer. Esse dia eu falava com dois irmãos ali atrás, acho que até o Hélio estava. Foi ontem, não é? Falei, eu não quero chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor, mau e negligente servo. Eu quero ouvir dele, bom e fiel servo. Amém. Tu foste fiel no pouco. Pouco é aqui na terra, isso que Deus traz de pouco.
sobrou muito, te colocarei. Entra no gozo, Senhor. Entra. Aleluia. Meu Deus. Chegar para Davi, olhar para Davi no olho, nariz com nariz. Davi, tu fez, eu fiz também. Paulo, tu pregou, eu preguei também. Pedro, tu foi teimoso, tinhoso e fez a obra de Deus, eu fui também. Tu entrou pro gozo do Senhor, eu entrei também. Agora, isso é muito ruim você chegar lá na glória, estou conjecturando, viu, gente? Entendeu? E você ouvir aquela palavra mal e negligente servo. Apartai-vos de mim, naquele grande dia. Apartai-vos de mim. Entendeu? Tu não foste fiel no pouco. Entendeu? Apartai-vos de mim. Não te conheço. Entendeu? Ah, Senhor, mas em teu nome eu preguei, expulsei demônio, vi. E fui no culto na igreja. Gostava tendo pastor. Tu fez. Eu não te conheço. Não te conheço. É por isso que o crente convertido, ele tem que deixar descer no seu coração tudo que for fazer para Deus, fazer naturalmente com alegria. Você vê um crente trabalhando na igreja, na obra, contribuindo, dizimando, pregando, cantando, participando da escala de obreiro, da escala do altar. Pessoas que estão envolvidos na obra e está sempre com alegria. Não é aquele que chega só por chegar, porque senão vai ser uma encheção de saco depois. É muito mais que isso. A obra de Deus é terça da palavra. Meu coração está transbordando de alegria. Você não pode vir à igreja, envolver com a igreja como se você estivesse carregando um peso. A obra de Deus não pode ser um peso para você. Não pode. Você que vem na igreja e aquilo tornou pesado, você tem que parar. Começa do zero. Porque alguma coisa de você está defeituosa. E às vezes a gente falha no processo. Deus ama quem dá com alegria, quem faz com alegria. Tem que ter alegria. Você tem que estar aqui dentro com o maior coração, mais feliz do mundo. Acabou o culto aqui, cumprimento dos irmãos, um abraço, irmão. Que coronavírus no quinto dos infernos. Comunhão é fortalecedora. A comunhão, ela é protetora. A comunhão, ela nos reveste. A comunhão nos fortalece. Eu estou na igreja, fui no culto, que alegria. Que coisa do céu. Você não pode falhar no processo. Diga isso para esse irmão, por favor. Não falhe no processo. Porque quanto mais fiel, quanto mais leal, quanto mais corajoso, quanto mais fé, mais rápido vai acontecer tudo que Deus falou. Você quer que aconteça rápido o que Deus te prometeu? Amém. Amadureça, cresça. Cresça. Está no tempo de deixar de ser murmurador, murmuradora, fofoqueiro, fofoqueira, essas coisas de criança. Aquela mulher, pastor, não estou aguentando mais. Ai, pastor, acho que aquele marido meu não muda. Não vai mudar mesmo, tu não muda. Cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Eu fico vendo algumas pessoas reclamando do cônjuge. Tem o que merece. Tem o que merece. Eu quero para ter visto isso no namoro, no noivado, quando conheceu. E depois quer trazer para o pastor o seu problema. Entendeu? Agora chupa essa manga. Sem desviar. Fica firme. É a tua cruz. Quer vir após mim? Renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz. Siga. Então a gente tem que entender que tem coisas que não adianta a gente quebrar no meio do caminho. Tem coisas que não adianta você querer cortar, igual aquela história, cortar a pontinha da cruz. Na hora que tiver um abismo, irmão, a tua cruz é exatamente o tamanho da ponte que você precisa do abismo lá. Uma historinha simples, mas não tem lógica. Carrega. Olha pra frente. E quando eu mudo, tudo muda. Você pode dizer isso? Quando eu mudo, a gente quer que o mundo muda, a gente quer que a política mude, a gente quer que a família mude, a gente quer que a mulher mude, o cônjuge mude, mas a gente não muda. Eu já mudei, então vai provando que mudou. Pastor, mas já tem um mês que eu mudei, um mês? Tem que provar 5 anos que mudou. Aí daqui a pouco alguma coisa sua volta começa a mudar, porque você mudou mesmo. Agora, mudar uma semana para dizer que mudou e não houve mudança em nada, não vai mudar nada, porque essa mudança sua foi uma mudança de balela. Você viu, o camarada reclama lá, o político roubou, mas chega ali e compra uma gasolina barata que não vende no posto. O que você vai falar do político roubou? Né? Chega ali, você não quer pagar o imposto, tem que pagar.
Você sabe que está por fora e vai te parar na blitz e você já deixa 50 amoitado. Isso aqui é do guarda. Deus vai me dar vitória, meu pai. Não vou reclamar do cara que está roubando milhões? Então se a gente muda, tudo muda. A nossa vida é um reflexo do que a gente é, do que a gente pensa. A vida não é injusta com ninguém, Deus não é injusto com ninguém. E a gente tem que entender isso, tem que mudar. Você, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O trabalho de Deus nesse trajeto aqui, nesse processo, o trabalho de Deus, ainda que fosse com o povo, mas Deus está tratando cada um individualmente. Olha a cabeça do povo. Foi lá, viu a terra. Mana, leite e mel. A terra é farta. É exatamente o que Deus falou. Mas não tem condição daquilo lá. Pode esquecer aquilo lá. Mas quem falou? Foi Deus. Pois é, mas a gente não tem condição daquilo lá, não. Aí de 12, 2 teve que pular no meio. 2 só. Entendeu? Todo mundo infamando, difamando, caluniando a terra. Aí Josué e Caleb ainda no meio. Eles ficaram lá 40 dias vendo tudo de bom, tudo melhor. Trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens. Mas tudo que eles conseguiram memorizar foi o quê? Gigante. Come gente. A gente está morto. Eu vou virar frango frito. Meus filhos vão ser engolidos por aquele gigante. Tudo que eles tiver na cabeça. Moisés, a terra é boa, mas tem gigante. O poder que nós temos de absorvermos, de gravar o que não presta. O poder que a gente tem de falar do que não presta. O poder que a gente tem de memorizar o que não edifica. Por que somos assim? Por que somos assim? Por que não divulgar a fé, falar da fé, falar da palavra? Por que não ser otimista? Quanto mais quando temos sobre nós uma promessa que saiu da boca de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer de tudo. Ele vai usar, Ele vai lapidar, Ele vai capacitar, Ele vai virar céu e terra de cabeça para baixo, para aqueles que estão caminhando na sua palavra. Aleluia. Você está entendendo ou não? Amém. Deus não vai virar céu e terra de cabeça para baixo para quem está sentado esperando Ele fazer. Agora quem está no fogo, quem pulou na fornalha, quem enfrentou a cova dos leões, quem está no deserto fielmente, quem volta para dar o relato daquilo que Deus prometeu e fala coisas positivas, serão honrados por Deus. Eu não conheço um que fica do lado de Deus que é desonrado por Deus.